boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos, galera. Todo mundo que veio aqui assistir a gente bater um papo, né? Fazer uma roda de conversa muito especial. A gente deu o título para esse encontro de hoje de Psicofantia na Política, a judicialização da vida, né? E hoje é um dia também muito especial nesse encontro nosso aqui, porque eu estou revendo, né, tendo oportunidade de rever amigos queridos, né, da formação de pós-graduação que estão aqui presentes, e eu vou apresentá-los e depois explicar assim, bem rapidamente, né, para passar a palavra para a primeira pessoa que vai bater papo conosco, sobre o mote, né, sobre o porquê, né, que a gente deu esse título e tal, nesse momento, tá bom? Então, sejam bem-vindos, Andréia Mello, Henrique Brum e o Domingos Mendes, queridos, né? Eu vou primeiro apresentar a Andréia. A Andréia é professora de filosofia, ela é atriz, teatróloga, né? Doutora em filosofia formada pela PUC, né? Tivemos o prazer de parte da nossa graduação e pós-graduação, a gente cursou junto no UFRJ. O Domingos Mendes, que algumas pessoas aqui que acompanham o portal já conhecem de outra live, de outros eventos, né? O Domingos é professor da Universidade Federal do Maranhão, professor de filosofia, né? E ele é doutor em filosofia também, e ele é o criador do canal Futebol e Arte, também colega, estivemos juntos em algum momento da nossa pós, né? Lá no IFIX, na UFRJ. E o querido Henrique Brum, que eu não falava também um bom tempo, seja bem-vindo também, Henrique. O Henrique, ele é professor de filosofia do Instituto Federal de Tocantins. E ele está agora como supervisor do curso superior em computação de lá, é doutor em filosofia também pela UFRJ. Né? Ele acabou de contar para a gente, ele fundou uma banda de rock lá em Tocantins. Muito massa isso, depois vai explicar direito como é que é esse lance aí, o Henrique. Pessoal, muito bem-vindos. Então, antes de dar oficialmente uma abertura, passar a palavra para a Andréia, a gente decidiu aqui fazer um giro, né, alfabético. Eu queria explicar para o pessoal que está presente, bem rapidamente, para não tomar muito tempo, o mote, né, o porquê do título que nós escolhemos. Isso já vem sendo pensado há um tempo, né? A psicofantia na política, judicialização da vida. A psicofantia, para quem não sabe, é praticamente sinônimo de delação, de alcahuetagem, né? Lá na antiguidade, né, existiam umas figuras que eram psicofantas, que a princípio eles deduravam, eles delatavam, né, comércio ilegal de figos e tal, e coisa assim, e outras mercadorias da época. E isso acabou se espalhando, né, na Grécia Antiga para o cenário sociopolítico, para a política, né? Isso foi pensado, gente, esse tema, por quê? Né? No ano de 2018, eu fui chamado para um congresso de 80 anos do Instituto de Psiquiatria, do IPUB, aqui do Rio de Janeiro, né? E o tema era suicídio. É uma mesa de filosofia onde estavam um especialista, né, um dos grandes especialistas em filosofia clássica, filosofia antiga nossa aqui do Brasil, que é o Fernando Santoro, professor, titular da UFRJ, foi meu orientador, foi orientador de Andréia também, se eu não me engano, no mestrado, né, Andréia? E comigo também estava um especialista em contemporânea, que era o Eduardo Campos, e eu que transito nos dois. E eu resolvi levar como provocação, porque a gente estava vivendo 2018 já com muita força. Foi ano da eleição, né, da última eleição, uma polarização psicossocial, não é, no meu ponto de vista, não é uma polarização política, psicossocial muito grande. Né? A população brasileira, no geral, bastante desestabilizada, inflamada, uma série de acontecimentos, inclusive acontecimentos envolvendo uma certa judicialização das vidas, né? Envolvendo delações, envolvendo guerras de informação, envolvendo uma entrada muito forte do judiciário na vida política também, prisão, né? Prisões no plural, né? No caso aqui no Brasil, mas teve fora do Brasil também, personagens importantes da política sendo presos, afastados da vida política, com muita pressa, os julgamentos apressados. E aí eu levei para o Congresso
é o acontecimento da antiguidade numa democracia antiga que era grega, onde um personagem caro à filosofia, que era uma mesa de filosofia, que era o Sócrates, ele foi condenado num processo político. Foi esse o trabalho que eu apresentei. O processo dele foi um processo político, ele foi condenado à morte, de uma maneira muito peculiar, ao suicídio. O suicídio era crime em Atenas, o Estado poderia impor isso, né, como pena. E, só para encerrar a explicação desse mote, esse panorama dessa democracia tão longe da nossa, mas que serve de inspiração em algumas coisas, outras não. As mulheres não votavam, não eram cidadãs, a escravidão era oficialmente legalizada e tal, mas era uma democracia, surge dali. Foi a presença dos delatores psicofantas, tornou-se quase que uma profissão naquela época, e participou ativamente vários historiadores, vários pesquisadores da filosofia também, entre eles eu, eles detectam que houve essa corrosão da democracia em décadas, né? Que esses personagens delatores viviam de intrigas, viviam de processos que eram remunerados, né? E é isso, esse é o motivo da gente encontrar, a gente vai trabalhar o hoje, principalmente, podendo fazer um trânsito aqui, um anacronismo, né? Visitar um pouco em exercício outras épocas e tal, mas para pensar o hoje nosso, né? Então é isso, eu vou passar agora a bola, passar a palavra para Andréia Mello, né? Andréia, seja bem-vinda, né? Andréia, quiser falar, dar início, né, dessa nossa temática, dessa situação que a gente está vivendo no Brasil. Oi, Lúcio. Nossa, é tão gratificante e aconchegante estar aqui com você, com o Henrique, com Domingos. Domingos e Lúcio foram parceiros de laboratório na UFRJ. Henrique, parceiro da filosofia, né, da área no geral, mas nos conhecemos em outra época e tivemos essa oportunidade de nos encontrarmos, né, pesquisando com tanto afinco, com tanta paixão, por isso estamos aqui até hoje. Uma boa mania socrática, platônica socrática com a filosofia. Bem, o Lúcio já me apresentou, eu sou professora de filosofia, sou doutora na área, sou atriz, cada vez mais me aprofundando na área do teatro, agora com a escrita de 2 peças teatrais, que eu quero que saia esse ano, a publicação. Uma delas, eu faço esse trabalho que eu faço há muitos anos e que a gente pode chamar de genealógico, por que não? Que é essa ponte com a antiguidade, e aí eu saio dessa questão do anacronismo, porque eu acho que é uma história da nossa humanidade que a gente acabou fatiando em épocas, nessa vertente secular que nós temos, né, de contarmos o tempo, enfim, em toda essa estética existencial que nós ocidentais praticamos. Eu prefiro usar a genealogia, sim, é um roubo de uma joia Foucaultiana, mas não só Foucaultiana, mas com a qual eu lidei e lido até hoje com essa... A gente pode chamar de método, sim, não vejo problema também nenhum em chamar de método, em que a gente começa a ter perspectivas. Realmente a gente engrandece perspectivas por esse caminho. E por isso a gente pode trazer o julgamento de Sócrates hoje para trabalhar sobre delação, para falar sobre certas práticas que, de diferentes maneiras, elas acontecem, e elas acontecem e a gente não está aqui à toa, porque a gente percebe uma repetição no final da novela. Então... E a gente percebe, não só percebe, mas pesquisamos profundamente sobre isso, somos extremamente inquietos em relação a isso. Há uma inquietude, isso também, eu acredito
que a gente tenha isso como uma matriz da filosofia, uma inquietação crítica, uma inquietação também de um pensamento abstrato. Eu não estou aqui para jogar nada fora, né? Nem a epistemologia, nem a parte crítica, política, social, que a filosofia pode e deve estar presente. Então, Sócrates, nesse momento, e eu acho interessante para quem não sabe, para quem sabe, lembrar que Sócrates ele é uma recepção para cada autor que falou dele. Então, a gente tem 4 grandes, a gente tem Xenofonte, a gente tem Platão, a gente tem Aristófanes, e assim, a gente tem, eu vou colocar aqui o cínico, e eu vou dizer assim que o cinismo antigo, porque eu trabalhei muito, né? Ele vem também de uma recepção, e aí eu posso colocar também Aristóteles como o 4º grande, vamos dizer, comentador de Sócrates, apesar de não ser, mas a gente tem os menores, sem pejorativar, menores porque a gente tem menos material, eu acho. A gente não tem material nenhum de fonte primária, então a gente tem, né, uma fonte secundária e terciária, e que eu acho que a grande peculiaridade e não é puxando sardinha para quem faz esse trabalho, não, mas é verdade. Quando a gente amplia as perspectivas, a gente começa a poder trabalhar de uma forma mais profunda mesmo. A gente pode fazer hermenêuticas de tantas situações que a gente chega aqui. O Lúcio propõe essa live para a gente falar dos psicofantas, sobre delação, sobre pagamento de propina, e a gente relacionar isso com um Sócrates, no meu caso aqui, trabalhando bastante, uma das recepções, e eu trabalhei bastante isso, que é a recepção platônica, sem dúvida, muito por causa do material mais traduzido, mais completo, enfim, questões materiais mesmo em relação a escolher essa vertente. E trazer uma coisa que Lúcio conhece muito bem, que é o porquê da decadência democrática. E porque Sócrates é um emblema dessa decadência democrática. E aí, como a gente vai também comentar um fato contemporâneo na América Latina, na América do Sul, no Brasil, ou seja, absolutamente território, ele é de um território local, mas você pode pensar isso ultrapassando espaço e tempo. Você pode olhar para outros lugares, enfim, no planeta, quando esse tipo de prática acontece dentro da democracia, e a gente vê os resultados disso, e a gente viu isso claramente no Brasil. A gente viu isso claramente, a gente está vendo ainda, porque a gente ainda está nesse retrocesso ou nessa decadência democrática. A gente está vivendo essa decadência democrática. E o que eu chamo de democracia ou de decadência democrática, né? Eu chamo essa plantação de impotência que nós estamos vivendo. A gente tem um momento extremamente impotente. O que se sente com essa impotência, né? Que você sabe o que está acontecendo, que você sabe de que maneira está acontecendo, o que, onde, por quê. Por que está acontecendo e mesmo assim acontece. E mesmo assim aquela violência acontece. Todo o enredo está dito, está tudo dito, já sabemos o final da novela, e ainda assim ela se repete. E a gente se pergunta por quê? Por que isso se repete? Então, esse momento da morte de Sócrates, né, existe uma preciosidade que eu acho que é trabalhar com a genealogia, você trabalhar com a história concomitante. E não necessariamente as histórias ditas oficiais ou as histórias escolares, vamos dizer assim. A gente trabalha com historiadores que estão à margem do oficial
E eles trazem, pelo menos trouxeram para mim, justamente o panorama material e existencial daquele tempo. Então, e aí, como o Lúcio colocou, eu também analisei por um lado psicossocial, né, de questões também sociais que estão acontecendo na Grécia, porque, para quem sabe, para quem não sabe, a Grécia ela tem uma base relacional homoafetiva, né? Então, essa homoafetividade ela é tratada em diversos campos da vida, seja na parte militar, seja na parte pedagógica. E, nesse caso, a Grécia ela vive esse momento socrático, em que muitas vezes é olhado é visto por um lado moralista, por um lado moral, por um lado deontologia pederástica, mas não é só isso. Há indícios e há fatos e há documentos que provam vários problemas sociais acontecendo na decadência da democracia, o que eu chamo de decadência da democracia, né? É essa impotência, e os filósofos estão lutando bravamente contra essa impotência, uma impotência que fica muito clara num diálogo do Platão chamado Górgias. Muitos conhecem aqui, Lúcio é muito íntimo dessa personagem, desse assunto. Mas no Górgias começa a ser relatado um problema da prostituição infantil. E isso é algo que fica muito subsumido, às vezes, na questão filosófica, né? A questão do discurso, a questão das falácias, a questão de que se o sofista é ou não é um vagabundo, entendeu? Vendedor de doutrinas, entendeu? Para qualquer um que pudesse pagar. Enfim, tem várias... E esse envolvimento social ali, né? Porque quando a gente tem essa questão da homoafetividade e o que a gente chama hoje de, vamos dizer, idade, né, maior idade ou menor idade, para o grego não funcionava dessa forma, como o Lúcio estava colocando, né? Realmente é uma escravidão institucionalizada, as mulheres não têm como votar, e ainda assim é uma democracia, né? Nós temos diferenças abissais. Por isso que eu acho que o mote para mim nessa live é a gente partir dos problemas sociais gerados, dos abandonos, né? Dos abandonos que essa democracia que se propõe realmente compartilhada por todos começa a ruir, porque não é. Houve um momento que é o momento de Péricles, que é o momento de uma grande ascensão. E esse momento, o Péricles, gente, nesse caso é um estadista grego. Eu sei que tem um rapaz aí muito famoso que se chama Péricles, e eu já dei aula para o ensino médio, eu sei, dos meus alunos, eles me alertaram sobre isso. Mas esse Péricles é um grande estadista grego, e que a gente não tem um sistema educacional escolar como a gente conhece, então a educação começou a ser difundida pelo teatro, ela começou a ser difundida realmente nas discussões da ágora, mas nem todos teriam o discernimento crítico. Então, aqueles que mais seduzissem a massa, né? E talvez seja essa a grande crítica, né? Que há aos produtores de discurso pagos, as coisas começaram a ser pagas, né, para existirem. Essa compra do discurso e essa compra de uma ideologia também, que é algo que começa a acontecer na democracia, leva ela a essa decadência, a essa impotência. No caso, por exemplo, de uma Hannah Arendt, que foi a figura mais complicada para eu trabalhar, porque a Hannah Arendt ela propõe realmente um afastamento total da filosofia e da política, completo, absoluto, justamente pela morte de Sócrates. Sócrates representa aquilo que não se pode dizer,
não se pode criticar. E isso vai levar qualquer um à morte. Por quê? Porque eu acho que o Henrique vai ser muito mais interessante para falar de liberalismo nesse sentido, né? E essa confusão que acontece, porque é claro que a Hannah Arendt, como ela está vivendo um tempo que a gente, né, um tempo endurecido, um tempo usurpado, violentado pelo totalitarismo, ela vê essa morte de Sócrates, essa entrada da filosofia na política, como algo que levou a também uma tirania, né? Levou a Filipe. Né? Filipe e Alexandre o Grande são frutos dessa perda de autonomia, necessidade de uma mão forte, uma necessidade de união, porque todos falam e ninguém se ouve. Esses problemas sociais, há histórias da subjetividade nesse momento. Então, a gente tem o ápice de um individualismo, né? Na Grécia pré-totalitária, pré-Filipe. Né? Então, as pessoas começam a fazer estátuas de si mesmas, quadros de si mesmas. A gente vai ver isso se repetindo em vários momentos da história humana, né? Enquanto há esse ápice e aí você vai ver que tipo de império está ali vigorando, porque são sintomas, vamos dizer assim, como a gente está falando de psicossocial, né? A gente está falando de sintomas. Então, o Platão, nesse sentido, vem com 3 diálogos, né, que para mim são importantes. É o Gorgias, que diz, olha, o que você está fazendo, eu te digo no que vai dar, né? No que isso vai dar para o Sócrates. Você tem a apologia, que é o julgamento, Sócrates dizendo a todos, né? Num grande... E o imaginário da gente pode levar que aquela plateia está toda contra ele, efusiva, violenta, e ele ouve, se a gente prestar atenção, porque para quem sabe, para quem não sabe, Platão foi desviado do teatro para a filosofia, pelo Sócrates. Na porta do teatro, Sócrates, vem cá, rapaz, não, vem para cá. Foi a primeira corrupção dele. A primeira corrupção dele é essa, é pegar Platão, vem para a filosofia. Então, Platão, se a gente olhar o cenário todo, tudo que ambienta a peça, você tem ali uma plateia hostil a ele. Você tem ali pessoas que já condenaram ele. Né? Ele pede... tem um determinado momento que você até... Para mim, dá para ouvir quando se pede, quando se espera a plateia acalmar um pouco para você voltar a falar. Porque foi tirado o direito de falar dele ali. E a gente tem o Críton, que são esses 3 diálogos que dão uma grande panorâmica. Né? O Gorgias, para mim, mostra, porque o Cállicles diz para ele, se você continuar a se posicionar desse jeito, dentro dessa democracia que eu estou te dizendo, que é do mais forte, que há um tipo de domínio que é valorizado, e se você continuar a apontar para esses problemas, o seu destino é esse. Então, cuidado. Na apologia, você vê toda aquela multidão contra ele, todo o circo armado da condenação, né? E no Críton, o Sócrates se posiciona, e aí, sinceramente, sem estar de tchutchu para Sócrates, mas se Sócrates pede, o caso do Lula me deixou mais firme sobre isso, se você não mantém um posicionamento, você não é quem você é. Então, ali não é uma questão de asilo, não é uma questão de eu acredito na alma e a alma é eterna, tem tudo isso que é platônico, claro que tem. Né? E aí tem uma sese da alma, e, enfim, toda uma questão da alma envolvida, mas tem nesses 3 diálogos, o Sócrates frisa muito essa questão de um posicionamento, e aí é uma estética da existência,
né? Que não é uma coisa, algo que você torna-se quem és. E, para mim, se não existisse essa atitude, eu acho que a gente não estaria aqui hoje falando disso. Então, porque não teria... Eu já tive em congressos que eu falei isso, nossa, mas será? Eu falei assim, esse é um posicionamento meu, uma perspectiva minha, e eu me coloco dessa maneira, porque eu acho que a gente está hoje discutindo isso, e hoje a gente trazer uma figura como o Lula, nesse momento, sabendo também de todos os problemas da democracia, inclusive o problema dela ter essas brechas que permitem esse autoritarismo, que acabam deixando que ele se entranhe, né, esse autoritarismo, né, que é um problema democrático, e eu sou partidária da democracia, acho que é o melhor governamento que nós conseguimos até hoje nesses, bota aí, 3.000 anos. Eu acho que dessas experiências nossas de vida, espécie, enfim, possibilidade de se pesquisar, de dizer e de voltar atrás e de poder. Agora, é claro que eu defendo uma democracia, um tipo de democracia, sim. Essa que está agora, não. Eu acredito que a gente precisa, sim, falar de condições materiais e existenciais muito para entender as situações, porque eu acho que existe fronteiras como uma fronteira de fome, né? Situações de fome, situações extremas de precariedade, há uma evasão e uma extinção de possibilidades. E acho que um dos problemas democráticos que a gente vive nesse ápice do individualismo é que quando a gente fabrica ícones, o problema do ícone é que ele tem muita sombra para muitas outras possibilidades. Então, quando você tem um representante só para alguma coisa, seja para o movimento tal, para o feminismo, para mim isso é complicado. Eu acho que a gente tem que ter diversidade. E aí a diversidade de subjetividade, de sensibilidades, de etnia, enfim, minha gente, acho que é isso para começar. O Andréia, o Domingos, Henrique, quem quiser nos ouvindo, né, nos acompanhando aqui, eu estava pensando aqui uma coisa, antes de rodar a palavra para o Domingos, que nessa linha genealógica, que é o que eu trabalho também, né, a Andréia lembrou muito bem, né, eu falei de anacronismo, mas só para precaução, tem pessoas que fazem uma certa confusão, a gente trabalha com esse tipo de estudo, né? Nessa democracia, na qual o Sócrates foi condenado, tinha uma característica que eu acho que é muito bom destacar, que dá para pensar hoje numa boa. Quem tiver interesse até de se aprofundar, eu indico um autor chamado Havelock, A Musa Aprende a Escrever, um livro, né, do que eu vou dizer agora. Essa democracia de lá foi caracterizada também por uma valorização muito grande dos discursos. Né? A questão de você falar nos lugares é uma democracia capenga, nós marcamos isso, né? Mulheres não participavam votando ativamente, a escravidão tinha uma questão complexa, entre outras, mas havia uma valorização muito, muito intensa da fala. Inclusive o personagem de Sócrates é um personagem caracterizado pelo Platão, poeta Platão, né, como alguém que dominava muito a arte da fala, né, dominava muito os discursos. A potência da fala dele era comparada, inclusive, com a potência de um fármaco, né, capaz de encantar, não só com a sabedoria que ele tinha, né, mas com o poder da palavra que ele tinha. E tem um detalhe que, hoje em dia, eu acho que a gente está num momento de crise na era digital. Olha só o salto. Né? Eu vou usar aqui e falar da escrita, que vem daquele período, pouquíssimos séculos antes, como uma inovação tecnológica, gente. Imagina vocês a invenção da escrita, ela vai possibilitar que a fala chegue a distâncias antes
impossíveis dela chegar, em silêncio, ou seja, os olhos veem a fala, os olhos leem a carta, os olhos observam a escrita. São os olhos que vão ler uma mensagem gravada num remo de madeira, como tem um mito do Palamede, do X, por exemplo, né? E hoje a gente vive um afogamento de fala também, um afogamento de espaço de discurso. Né? Você vê, nós estamos aqui num ambiente virtual, né? Fazendo uma discussão, uma conversa e tal, não sei o quê. Mas a gente, de uns anos para cá, tem assistido o espaço do discurso tradicional do debate, onde Lula é uma figura marcante, característica pela potência da fala dele, pelo lugar que ele parte, né, genuinamente falando a verdade, né, que sai dele, que emana dele. É um novo momento. Né? O mundo virtual está trazendo mesclas da escrita com imagens, com as falas, em mídias, em vídeos, atingindo a todos nós, né? Num momento também onde vivemos delações, as psicofantias atuais, né? Intrigas, manobras. Então, eu queria só pontuar para fazer essa passagem que nós hoje, passados esses quase 3.000 anos, né? Nós estamos com outras inovações tecnológicas que envolvem as linguagens, vou falar no plural, e que isso está diretamente ligado, tanto lá atrás, com a defesa desse personagem real, né, que foi professor do Platão, que não escreveu nenhum livro, e que sustentou diante de um tribunal o que ele dizia ser verdade, ou seja, que ele era inocente daquilo que o acusavam, e esse foi um dos motivos da condenação, da revisão da pena dele de multa para morte por cicuta, e isso lembra muitos outros personagens ao longo dos séculos que mantiveram também sua palavra, não cederam, né, para ter uma meia-culpa, não entraram dentro de uma embaixada, por exemplo, para escapar de uma prisão injusta, porque ele achava, né, ou ele achava, a quem eu estou me referindo claramente, que mais valia, né, era muito mais importante sustentar que não havia culpa, ele era inocente. E ele só poderia fazer isso sem recuar. Eu acho que tem esse aspecto aí que é importante marcar. E, Henrique, o Domingos, pega você a bola para trabalhar o que a gente está desenvolvendo. Bom, boa noite a todos. Eu quero primeiro agradecer ao Lúcio, né, pelo convite. O Lúcio é um parceiro, né? E temos realizado alguns eventos juntos. E chamar para esse maravilhoso encontro, né? Reencontro, na verdade, né? Com a Andréia, nós que fizemos parte lá do mesmo período, né? Da mesma época de pós-graduação e do mesmo laboratório, né? Estávamos lá lá do Laboratório de Filosofia Contemporânea. Então, é muito bom ter a Andréia de volta. Já faço convite aqui, já vou cortando tudo. Faço convite para a Andréia, quando ela puder, para participar lá do canal, a gente discutir esporte, filosofia e cultura junto. E o Henrique, né, que é da nossa geração. Diante do que foi isso, eu quero concordar com a Andréia, diante do que foi exposto, principalmente ela levanta uma questão muito importante, que é a ideia de trabalhar a genealogia como método, né? que é fundamental, né? na perspectiva contemporânea. Eu acredito que tanto a genealogia quanto a arqueologia, a gente tem que pensar e defender o uso do método como uma solução à crise metodológica da modernidade. Crise essa que vai ser inaugurada, claro, com racionalismo, mas fundamentalmente com as perspectivas hegeliana e marxista, né? Que dificultam muito, no final das contas, abrir algum caminho para se pensar a filosofia. E eu acho que o mais importante do pensamento dos contemporâneos, né,
principalmente Foucault, Deleuze, Derrida, é justamente essa possibilidade, né? Criando novos métodos. Então, hoje, a filosofia africana, a filosofia do Sul, né, como alguns gostam de dizer, elas existem por causa dessa abertura metodológica, né? Então, eu acho muito importante que a Andrea trouxe para a gente, que é fundamental essa perspectiva, pensar nessa perspectiva da genealogia e também da arqueologia, né? E aí eu vou trazer um pouco para o contemporâneo, um pouco para o cultural, né? Eu quero lembrar que essa figura, né? Essa figura do caguete, né? Essa figura do entreguista, nunca foi uma figura muito bem-vinda, né? Não há nenhum benefício, né, dessa figura. Eu lembro eu gosto sempre de lembrar, quando eu penso nisso, né, quando eu penso nessas delações, eu gosto de lembrar do Bezerra da Silva, né? O Bezerra da Silva tem várias músicas que falam do caguete, né? E tem aquela que é o defunto caguete, né? Que eu vou ler aqui rapidamente a estrofe, que era caguete sim, era caguete sim. E eu só sei que a polícia pintou no velório e o dedão do safado apontava para mim. Ou seja, o dedão do safado, os safados estão aí fazendo uso, né, daquilo que eles acham que veem, né, daquilo que eles querem ver, afinal de contas, e estão botando, né, estão pensando aí, estão usando, né, essa força policial, né, essa força do Estado para dar um ar moderno e moral, afinal de contas, completamente moralizado da figura do entreguista, né? Da figura daquele que faz uso dessa forma vil, né? De pensar a sociedade, né? Na encolha, né? Sempre escondido e sempre vendo, achando, procurando o que ver, né? Procurando né? Encontrar alguma falha. E aí, então, claro que pensando a questão da política, né, brasileira, né, da política dos últimos 10 anos, 5, 10 anos, sem dúvida nenhuma, há uma ligação direta, né, dessa moralidade, né, com toda a dificuldade jurídica de defender verdadeiramente a justiça. Isso é que é o grande problema da justiça, é ela achar que ela é justa. Quando a justiça acha que ela é justa, ela está completamente enganada, porque ela já está completamente moralizada. E então você vê surgir uma figura, que é a figura do caguete, né? que se institucionaliza, né? E do processo jurídico completamente torto, né? Já praticamente pré-definindo a culpa. E é engraçado que hoje se discute a culpa ou a não culpa de um acusado que foi acusado pelo juiz, né? E não pela promotoria, e não houve nada de legal naquilo, né? E as provas produzidas quando uma outra pessoa é presa, durante a prisão sob pressão psicológica total, a pessoa produz lá dentro provas faladas. Olha, eu vi que, só para fazer uma... Justamente, né? Se produz a figura do caguete, né? Quer dizer, o caguete não é mais apenas aquele cara, ele é forçada, né?
ela é forçada. E ela é forçada por um jogo psicológico, né? E você tem... o mais claro disso é, a diminuição da pena, né, dos caguetes, entre aspas. Né? As penas eram gigantescas, e aí a delação, a partir da delação, as penas viraram penas irrisórias. Então, eu quero começar pensando um pouco isso, né? Essa ideia de justiça contemporânea que cada vez mais se afasta, né, de qualquer modelo de justiça verdadeiramente ética, não moral, mas sem dúvida ética, né? Já que a ética ela não é predisposta pela necessidade da prisão, mas muito pelo contrário, pela necessidade de liberdade. Então, então, se você estrutura todo um modelo judiciário para pensar como é o modelo judiciário contemporâneo, principalmente brasileiro, para pensar a punição, o encarceramento como princípio, então já está andando no caminho inverso do que seria uma ideia de justiça, né? A justiça seria a, 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 Acho que deu uma quedinha, deve estar voltando a conexão do Domingos, né? Estava falando sobre a questão da justiça, da Alcaguete. Está aqui, ele está aqui. Deve voltar. Será que. Pois é. Essa questão que o Domingos estava falando sobre justiça me lembrou também que a definição, ainda fazendo essa ponte, né? Uma definição clássica das leis, né? Como da justiça como as leis feitas pelos mais fortes, né? Que isso é questionado, isso é colocado como se fosse pejorativamente, né, dentro da filosofia, tradicionalmente, como se fosse uma ideia de um sofista, né, que foram personagens, professores itinerantes naquela época, alguns inclusive pré-socráticos, e que equivocadamente, é a minha leitura de algumas pessoas, foi feita uma espécie de uma coisa meio maniqueísta, né? Eles são uma espécie de lobo mau. O Domingos voltou. Domingos, retoma a palavra. Eu estava falando da questão da justiça enquanto você deu essa queda. Peguei o gancho teu falando da justiça como, desde a antiguidade, né, a proposição da justiça, na verdade, como a confecção de leis pelos mais fortes, mais poderosos, digamos assim. Mas retoma aí. Deixa uma queda aqui rapidamente. Estou de volta. Então, era mais ou menos isso, inicialmente, para a gente pensar essa perspectiva dessa ideia de justiça, que longe das possibilidades mesmo de ser justa, ela tem flertado, né, com o completo oposto do que ela predispõe. Tem o livro brilhante do Derrida, o Força de Lei, né, que mostra justamente que essa incapacidade, né, essa distância, né, da ideia de justiça e da própria confecção burocrática jurídica, né? Mas é por aí que eu queria pensar inicialmente. Posso passar a palavra aí para o Henrique, para o Lúcio, né? E vamos continuar esse debate. Henrique, siga, meu caro Henrique Brum, né? A coisa já esquentamos aqui o tamborim, o Domingo já botou até o exemplo do caguete no samba, né? Então, meu caro. Bom, gente, boa noite a todos. Boa noite, Lúcio, meu grande amigo. Boa noite, Andréia. Boa noite, Domingos. É muito bom poder estar aqui, poder conversar nessa conversa. Uma pessoa que se manifestou no chat se chama Alcione, que o samba está aqui. Inclusive, pode se tratar de um homônimo, mas pode ser que seja uma aluna minha de metodologia científica. Se for ela, um grande abraço, Alcione.
além do mais, eu queria começar meu ponto com uma frase que o Lúcio falou muito breve, falou assim, a democracia grega foi um exemplo e é um exemplo para nós sobre vários aspectos, porém, por outros, não. Ninguém vai considerar sensato, por exemplo, as mulheres não votarem, ou a existência da escravidão. Eu queria começar a minha fala porque eu parto de um referencial teórico ligado ao liberalismo, mas não liberalismo que as pessoas estão acostumadas a ver aqui no Brasil, né? De achar que liberalismo é defender a ditadura, mas eu parto de um desses referenciais, desse referencial teórico de Habermas, Rawls, Rainer Forst, o debate com os comunitaristas, e isso me levou a uma certa reflexão, enquanto vocês falavam, sobre como um dos grandes aspectos pelos quais a democracia ateniense não seria um modelo para a gente, além de todas essas coisas, estava na relação do indivíduo para com a comunidade, para com o Estado. Vocês têm uma formação em filosofia antiga muito maior que a minha, eu sou o cara da contemporânea, mas sempre me chamou muita atenção como na Grécia como um todo, em Atenas especificamente, que é o caso que a gente conhece mais, a relação do indivíduo para com a polis era uma relação em que a polis vinha primeiro. O indivíduo servia para engrandecer a polis. A polis te formou, você é um filho da cidade. E você, como parte da polis, engrandecerá a sua cidade. A partir daí, você percebe algumas coisas que, por um lado, podem ser... por exemplo, a gente ser... Tá picotando um pouquinho. Tá cortando vocês? Tá picotando? Bom, vamos ver se melhorou. Melhorou? Mete bronca. Melhorou? Vamos tentar continuar. E essa relação do indivíduo para com a polis pode trazer algumas lições interessantes no sentido da gente fugir do individualismo exacerbado que a gente tem hoje em várias sociedades. Individualismo esse que muitas vezes é sim um fruto de um liberalismo mal interpretado. No entanto, ele também tem problemas. Essa relação do grego para com a sua polis também tinha um problema, que é o fato de que se o indivíduo existe para engrandecer a polis, se a polis entende que o indivíduo não a engrandece, aí você tem o estatuto, por exemplo, do ostracismo, e em casos extremos, uma vez o humor da polis é volúvel, por assim dizer, a manipulação que leva pessoas, inclusive à morte, que é o caso de Sócrates. E, então, eu queria retomar esse ponto, porque, de certa forma, a morte de Sócrates mostra muito bem uma das diferenças da nossa democracia para com a democracia grega. Porque, essa diferença começa a partir do liberalismo clássico, que é a ideia de que vamos inverter um pouco a ordem. Vamos inverter agora, vamos considerar que os indivíduos têm certos direitos individuais, têm certas prerrogativas que não estão sob a prerrogativa da Assembleia decidir. Essa ideia de que, olha, os indivíduos têm certos direitos individuais, o Estado existe para garantir esses direitos, aquela ideia dos contratualistas, né, de que os cidadãos têm certos interesses ao assinar o contrato e proteger certos direitos. E isso nos leva a algumas reflexões importantes. Isso pode nos levar para um lado ruim, quando a gente pensa nessa ideia de que o cidadão, portanto, é um indivíduo soberano e, portanto, está intitulado a fazer o que ele quiser. É preciso, sim, colocar que essa ideia degenerou em coisas horríveis ao longo da história. Porém,
ela também tem coisas interessantes, porque você tem, portanto, essa ideia de que existe um âmbito mínimo em que o indivíduo está resguardado da fúria da Assembleia, por assim dizer. Os liberais, desde cedo, têm um medo, horror, a chamada ditadura da maioria. As origens desse temor são até interessantes, se a gente puder conversar, mas essa ideia de que, olha, Sócrates morreu por conta dessa relação peculiar que os gregos tinham em termos de indivíduo para com a comunidade, e que agora a gente vai tentar inverter. A partir de agora, os indivíduos passam a ter certos direitos fundamentais que a comunidade, a sociedade, o Estado não podem violar. Não podem violar. E por que isso é importante para os dias de hoje? Porque, de certa forma, na nossa discussão, a gente percebe como, em vários momentos ao longo dos últimos anos, essa relação de indivíduo para a comunidade se perde. Se perde. Isso passa, como vocês falaram, por exemplo, pela produção de sincofantas, por assim dizer, com prisões preventivas, visando a forçar delações premiadas. Então, você não vai delatar? Tá bom, mas a gente vai te prender preventivamente por 2, 3 anos. É isso que você quer? Isso passa por o estabelecimento de um sistema de justiça que violou regras, violou direitos individuais. Acredito que estejamos vendo, inclusive, as consequências disso agora. Isso passa por, inclusive, decisões equivocadas, por exemplo, do Supremo Tribunal, do STF, que você percebe, por exemplo, no julgamento que estabeleceu a condenação depois de segunda instância. O que houve ali foi basicamente uma violação de uma cláusula pétrea da Constituição, pelo menos no meu entender, tá certo? E todas essas questões apontam para dilaceramento dessa relação do indivíduo para com o Estado e para com a sociedade mais ampla. E sim, isso também passa por o que acontece quando grupos de mídia muito, muito influentes passam a demonizar certos setores do espectro político. Aqui, no caso, por exemplo, foi o que aconteceu com a esquerda, uma parte da esquerda. A partir do momento em que isso acontece, você tende a jogar a opinião pública contra essas pessoas. Essa opinião pública passa a pressionar políticos e o sistema de justiça para a punição dos supostos crimes que essas pessoas cometeram. E aí você tem, mais uma vez, a quebra gradual por vários atores sociais, políticos e jurídicos desse sistema, desse arcabouço que foi feito justamente para evitar que um caso como Sócrates se repita, que alguém seja induzido, que as massas, por assim dizer, que a opinião pública seja induzida por algum político, por algum sofista contemporâneo, por assim dizer, para condenação. E aí, obviamente, o caso do Lula é o caso que mais chama atenção, mas há outros casos também. Isso vale para o Lula, mas isso vale também, por exemplo, para aqueles casos de grande repercussão em que muitas vezes você tem um caso de assassinato, em que às vezes a imprensa, por exemplo, demoniza tanto a vítima a ponto, sei lá, dela ser linchada ou queimarem a casa dela, esse tipo de coisa. Percebam, o que está em jogo aqui, no final das contas, e aí eu acho que seria interessante, acho que é a parte que eu mais posso contribuir para esse debate, é esse esgarçamento de
de uma certa relação do indivíduo para com o Estado, que foi feita justamente para evitar que casos como Sócrates se repetissem. E, infelizmente, o que a gente vê? A gente vê casos como Sócrates se repetindo. E como essa estrutura tem raízes liberais, eu acredito que não vou ficar entregando ouro todo agora, acho que seria legal passar a palavra para a gente poder continuar a conversa, mas acredito que é o ponto que eu posso contribuir melhor para o debate de vocês. Antes só de passar a palavra para o Lúcio, eu estou com o celular aqui, eu vou desligar a câmera rapidinho só para pegar o carregador, mas estou aqui. Henrique, só uma coisa, uma sugestão, que eu não estava interrompendo você continuar a sua fala. Eu sugeri o seguinte: de repente você sair e voltar, porque a fala estava picotando bastante em alguns momentos. E eu fiquei aqui meio ansioso, porque eu estava curiosíssimo para ouvir uns trechos que ficou picotado. Eu não sei se é a conexão. Tá? Entendi. Tá, estou aguardando aqui para ver se volta alguma coisa da conexão. Gente, eu vou colocar aqui uma colocação da Nise Tartarini. Se vocês acham que o modelo plain bargain é aquele de que a pessoa se confessa culpada, não é isso? Estadunidense, sendo proposto para ser adotado aqui, quais os riscos disso, se fosse adotado aqui no Brasil? Os estadunidenses têm esse método, né, de acusação é feita por uma pessoa, se a pessoa admite a culpa, digamos, e poupa do processo, eles entram numa negociação. Eu acho que é muito esquisito isso, né, para ser... Eu não sei o que vocês pensam, né, a respeito. Eu posso... Bom, eu estava até vendo aqui, tanto o modelo americano, né, como o que aconteceu lá nas Mãos Limpas da Itália, né, que usou também esse modelo, essa forma, né, e eu acho que eu concordo com o Lúcio, né, em ambos os casos, acaba sendo essa forma de estabelecer as relações, né, jurídicas, a autodelação, né? E isso é um problema porque, afinal de contas, você vai acabar criando uma relação muito complicada, né? Porque como aconteceu no Brasil, e eu acho que é muito parecido, né? Aconteceu, por exemplo, na Itália, no caso do Brusqueta, né? Tomás Brusqueta. E, por exemplo, nos Estados Unidos aconteceu com John Gotti, né? E essas figuras, elas, de algum modo, acabaram... eram tidos como mafiosos, né? Elas acabaram sendo entregue por várias pessoas, mas sem nenhuma prova real, né? Me parece que a grande questão aí do entreguismo é que cada um vai entregar aquilo, o possível e o impossível, né? No caso, por exemplo, brasileiro, você tem, no caso do Palocci, você tem o Palocci estava falando qualquer coisa, né? Estava entregando, estava aceitando qualquer justificativa, né? Eu acho que esse que é o grande problema, né? Eu sou o Lula dos anos 90 aí, Lúcio. O Getúlio Vargas está aqui. Olha só, que honra, né? O Getúlio está presente aqui.
Ele falou que você parece o Lula guerrilheiro. Mas o Lula não foi guerrilheiro, né? Mas o Lula garotão, não? O Lula lá da década de 80, talvez, década de 90. 70. Mas eu também não seria guerrilheiro, não. Eu não tenho saúde para isso, não. mas, enfim, então, com relação à pergunta, eu acho que tem isso, né? O grande problema é que, por exemplo, na máfia lá americana, com o caso do John Gotti, os peixes pequenos, eles entregavam a troco de se safar, né, da justiça, iam entregando os peixes grandes, mas sem nenhuma prova. E quando chega no final das contas, se você não reúne o número, não estou nem falando do caso do Lula, estou falando do caso dos mafiosos mesmo, tanto o John Gotti quanto o Brusqueta, mas esse afã por uma justiça, uma justicialização, ele pode criar um modelo jurídico de entreguismo sem estabelecer uma relação direta com as provas e que, no final das contas, pode virar um modelo meio fascistoide, né? Onde todo mundo entrega todo mundo. Né? A gente parar para pensar, na época do nazismo, é meio que esse modelo positivado. Né? Os vizinhos entregavam os outros, quem era o judeu ou quem era próximo de judeus era entregue na calada da noite, né? Então, existiam essas figuras, existiu e existem. Tem um filme que eu não vou lembrar o nome, que mostra, que é com a Marília Pêra, que a Marília Pêra é uma senhorinha de Copacabana, que ela observa tudo e vai sempre entregando aquelas figuras, aquelas figuras que pequenos delitos e tal, e ela vai observando e ela vai entregando todo mundo, né? Então, isso a gente pode cair no risco, eu acho que é cair nesse tipo de judicialização, né? Que é um entreguismo sem, na verdade, você ter a constituição completa de um sistema jurídico que se baseie em fatos, né? O Henrique colocou uma coisa muito interessante com relação ao liberalismo, Henrique. Depois eu quero comentar, só para dizer, porque como o Lúcio trabalhou aqui como pergunta, depois eu quero falar do neoliberalismo americano. Domingos, só uma coisa, esse filme é com a Fernanda Montenegro e se chama O Outro Lado da Rua. Eu conheço bem esse filme. Tem a música de alguém? Vocês estão ouvindo alguma música? Não. Olha, o retorno do Henrique, em relação às perguntas que o pessoal está fazendo aqui. Henrique, se quiser, você estava falando do liberalismo, o Domingos até reacendeu a questão. O Getúlio Vargas colocou aqui uma questão. Você quer desenvolver ela, responder para ele? Não é essa não. Não é essa do Lula, não. Não, é do keynesianismo. Isso, ele deixa eu achar aqui. Achei. Um keynesianismo para reaquecer nossa economia. Isso no caso do Lula eleito, né, Getúlio? Hein? O Henrique, porque... Que Estado é esse que vai intervir? Henrique, bem-vindo de volta. Bom, gente, antes de eu começar, vou usar esses primeiros segundos para testar a internet. Tá. Se estiver picotando, vocês me avisam, não se furtem a me interromper, tá bom? Claro. Perfeito. Bom, vamos pegar esse abacaxi do Getúlio para a gente descascar aqui. Sinal, o abacaxi do Tocantins é um dos melhores que eu já provei. Bem, a gente vive no que a gente poderia chamar do ocaso da decadência, por assim dizer, pelo menos lá no mundo desenvolvido do sistema neoliberal. A partir da crise de 2008,
a maneira como o governo Obama resolve lidar com a crise de 2008, a maneira como a Europa, a princípio, tenta lidar com a crise com a crise do euro, com a adoção de medidas neoliberais e depois precisa recuar. E agora, a maneira como o Joe Biden está lidando com a crise da Covid vão mostrando que, ao menos lá nos Estados Unidos e Europa, essa receita neoliberal de Estado mínimo e outras coisas já não funciona. O caso da Grécia, por exemplo, acho que a Andrea colocou um pouco da questão da sociedade grega, que falaram assim, olha, eu lembro que dois casos da Grécia são bastante interessantes para a gente pensar esse caso, em que os caras lá da União Europeia chegaram, a princípio, com aquele receituário neoliberal, falando, olha, vocês têm que parar de subsidiar os preços. Aí tá, tudo bem. Então, a partir de agora, vocês... Luiz, tá um pouco de ainda? Vamos ver aqui. Tá um pouco picotando? Tá com eco? Agora não. Em alguns momentos, não sei se é a posição da webcam, do celular. Não... Engraçado que conversando antes não estava, né? A gente estava super nítido assim a fala. Tenta agora. Bom, vamos agora. E aí, em algum momento alguém percebeu o seguinte: no caso da conta de luz, se você deixasse os preços flutuarem livremente, metade da população ia ter a luz cortada. Então chega uma hora em que em que não é mais possível simplesmente aplicar esse tipo de coisa. A gente vai percebendo, a outra situação talvez eu consiga explicar mais tarde, mas a gente vai percebendo o seguinte: pelo menos lá no mundo desenvolvido já se percebeu que você não pode simplesmente cortar tudo, você não pode simplesmente adotar um estado mínimo, porque, bom, basicamente a sociedade começa a se desfazer. Agora até tive uma ideia interessante, talvez a nossa tolerância com o modelo neoliberal só seja tão alta pelo fato de que nós vivemos numa sociedade historicamente desigual. A gente está acostumado a ter cidadão e subcidadão, por assim dizer. Em sociedades mais marcadas por igualdade, a gente já vai percebendo um esgarçamento desse modelo desde a crise de 2008. Então, para chegar finalmente na questão do keynesianismo, particularmente eu, que sou social-democrata de centro-esquerda, considero que, obviamente, a gente não vai sair dessa crise com receituário de Estado mínimo. A gente vai precisar ter algum tipo de intervenção na economia, desde que a gente preste atenção no debate que está sendo estabelecido lá agora, que é justamente, olha, Estado mínimo é uma ficção que só leva à exclusão, desigualdade, esgarçamento do tecido social, e esse esgarçamento é, sim, um dos responsáveis pela ascensão da extrema-direita hoje em dia. Essa consciência já começa a acontecer, inclusive, lá entre partes das elites econômicas nos Estados Unidos e na Europa. Aqui a gente ainda acha que se resolve o problema fazendo arminha com a mão. Mas, por conta disso, o debate que a gente vai precisar fazer a gente vai ter que intervir na economia, mas que intervenção vai ser feita? Está picotando bastante. Isso pode ser muito bom, isso pode ser muito ruim. Deixa eu tentar você tem algum fone? A gente pode melhorar. Botar um fone. Pois estava desenvolvendo legal, né? Vê se agora vocês estão nos ouvindo. Sim. Tá indo bem? Melhorou? Melhorou. Tá melhorando?
bom. E aí, por conta disso, o debate que está sendo colocado hoje em dia é como se intervém? Como se intervém? Você pode ter intervenções muito boas, ou você pode ter intervenções ruins. Alguma coisa a gente vai ter que fazer. Obviamente, não dá para lidar com uma crise desse tamanho que está apostando no modelo neoliberal. Isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Agora, tudo bem, mas a partir de que tipo de intervenção, que tipo de keynesianismo a gente vai ter que adotar? Isso é algo que a gente também tem que ver, porque não esqueçamos, existem os sistemas, os ideais políticos e econômicos, e existe como eles são feitos na prática. No Brasil, por exemplo, em boa parte do Congresso e do governo está capturado por elites econômicas, muitas vezes essa intervenção do Estado da economia corre o risco de ser uma intervenção em favor das elites econômicas e não do país em geral. Então, isso é algo que a gente tem que pensar também. Que a gente saiba, o modelo neoliberal hoje em dia, pelo menos lá fora, a gente já percebe como ele está sendo desacreditado, mas a gente também tem que mexer com inteligência na hora de fazer. Sim. Andréia, você quer comentar alguma coisa? Alguma questão em cima do que foi dito, hein? Não, eu concordo com o Henrique, assim, a gente vai ter que pensar e agir de uma maneira que qual tipo de intervenção. E assim, começa a ter o que pós-globalização, que a gente não pode deixar de observar que as fronteiras, né, da miserabilização e da extrema-direita, ela ampliou bastante, né? As elites realmente, o que a gente vive no Brasil hoje é um domínio de elite econômica, enfim, que a gente pode dar nome se quiser, tá? Agronegócio, enfim, latifúndio, esse retorno, o Estado interviu trazendo a liberação de agrotóxicos. Foram coisas bizarras que aconteceram. E que tipo de intervenção? Eu tenho visto muito um debate mundial sobre a intervenção a partir de um salário mínimo universal. Pensar uma renda mínima universal e que ela possa, enfim, suprir as necessidades básicas. Ainda assim, eu vou necessitar que toda a soberania de um território, de um país, dos estados, nações, que eles entrem em acordo para que isso aconteça. Eu acho que vai ser muito complicado mesmo. A gente não tem ainda, a gente vai tatear novamente que tipo de intervenções, porque dizer também que a gente vai conseguir parar esse neoliberalismo, eu acho que a gente não consegue parar isso mais. Ele tem um processo aí que eu acho que a gente vai ter que administrar de uma forma que, assim, eu não realmente... o Getúlio perguntou, né, sobre o keynesianismo. Sim, avaliar que tipo de intervenção, porque Estado totalmente neoliberal, dentro desse regime de carências que a gente vive, impossível. É o que a gente chama... Aí você não precisa nem de câmara de gás, não precisa construir nada, gente. É genocídio, a céu aberto. Deixa... Já está acontecendo, né? Você vai em câmara de gás. Já está acontecendo a torta e a direita, dentro de camburões, inclusive. Não precisa esconder, não precisa nada. Não precisa de toda essa máquina, essa fumaça teatral. E aí ele pergunta o que vocês acham do nacional desenvolvimentismo, distributismo e corporativismo. É coisa dessa, hein, Getúlio? Isso aí daria uma live inteira, só isso. Aí talvez só até isso. Nem conta. Acho que o nacional desenvolvimentismo, a gente teria uma live só para ela. Porque eu acho também que, enfim, como o Henrique colocou, né? Os ideais vêm platônicos, vêm puros, vêm
mas como colocar em prática, sem dúvida, a mudança tem que acontecer. Não dá para ser, e também não dá para esperar um ritual de milagres, né, nos próximos 4 anos, pelo menos em se tratando de Brasil. E isso é para a gente lembrar 2013, tá? Porque cooptar essa massa, esse grande número de pessoas, através de um ódio direcionado a determinadas instituições, figuras públicas e etc., isso aconteceu no momento considerado de maior liberdade de expressão e de crítica, e a gente viu, e a gente sofre, e a gente está vivendo até hoje o que foi essa cooptação a partir de algo que a gente nunca tinha visto realmente no Brasil, uma movimentação da população, uma possibilidade de protesto, de reivindicação, e que os resultados, por conta que eu acredito dessa manipulação psicossocial, e aí eu volto a falar nisso, porque eu acho que a gente já tem aí uma série de dispositivos, e Lúcio conhece, eu não sei se vocês conhecem, mas é um experimento. Ai, será que eu vou lembrar o nome? Lúcio talvez lembre disso. São pessoas que são convidadas por uma determinada situação, de que alguém que elas não estão vendo precisa responder certo determinadas questões. E quando não responder, você dá um choque elétrico na pessoa. Esse é um teste muito conhecido. E aí as pessoas são chamadas como voluntárias e elas não sabem sabe? Elas entram ali e elas cometem. Aí a gente pode lembrar aqui do julgamento de Eichmann, enfim. Que elas cometem aquela violência, aquela tortura elétrica com aquela outra pessoa, pelo simples fato de haver ali um regime de autoridade ao qual elas obedecem. E não sabem por que obedecem, e elas são voluntárias para obedecer. Então, essas questões que eu acho que aí a proliferação dos discursos vão ter que realmente, e aí ganhar um cunho, por mais ingênuo que isso possa parecer, e eu acredito que não é, uma coisa, um discurso mais afetivo, um discurso mais de integração, um discurso mais comunitário, um discurso em prol pela vida, um discurso que realmente possa também restabelecer a nossa confiança no Estado, na intervenção de um Estado, porque chega uma hora que esse tipo de Estado que a gente está vivendo, cada um por si, Deus contra todos, ou farinha pouca ou farinha muita, meu pirão primeiro, qualquer coisa desse tipo, que a gente possa traduzir dessa forma mais espontânea, ela leva a esse individualismo que aí ultrapassa muito mais do que o próprio neoliberal pode dar conta dentro do seu arcabouço ideológico. É o rapaz que sai de casa com uma faca e mata uma pessoa, e ele é pego dentro de casa, e ele não tem nada a dizer, a não ser eu quis fazer aquilo. Eu acordei com aquela vontade, e essa vontade... mas é um caso isolado. Como assim um caso isolado depois de 700 mil mortes? Sabe? A gente teve quase 700 mil mortes dentro desse território. A gente não teve tempo de fazer um luto, a gente não teve um discurso de luto, a gente não teve um discurso de passagem, a gente não teve... E a morte dos rituais e essa morte simbólica da vitalidade, da vida... E aí a gente vai falar de necrofilia, enfim, a gente pode trazer essas nomenclaturas mais, vamos dizer, mais, com arcabouços mais finalizados, né? Teoricamente finalizados, mas para a gente falar
abertamente, espontaneamente, a gente tem que saber que a gente não teve um período de luto, um discurso de luto, um discurso de afeto, um discurso de retomada, toda aquela trajetória de um arquétipo mesmo, sabe? A trajetória de poder ser cidadão de novo. Porque o estado de sobrevivência, né? Esse estado de sobrevivência, eu trago a Hannah Arendt de novo para a gente pensar, o estado pré-político. Pré-político. A gente não está num estado político. É pré de sobrevivência. Então, a partir do momento que a gente sai com aí, o Henrique realmente está certíssimo e fala, calma, vamos pensar. Vamos ver que tipo de estado vai poder intervir. Que tipo de Estado, como é que a gente... Claro que vai ter que ter o Estado, a gente precisa de cuidados. A gente tem necessidade de cuidados. O Estado tá dentro dessa formação do cidadão, que são de forma básica, vamos falar mesmo, de saúde, de alimentação, de condições... que aí sim, vamos ver que estado que entra, porque um estado da fome, um estado da necrofilia, como a gente está falando, um estado biopolítico que separa, que cerceia, que diz quem deve morrer, como a gente está vivendo isso agora. E também acredito que a gente precisa para continuar, nós que estamos aqui, que estamos sobrevivendo, nós precisamos de um esquecimento ativo para conseguir sobreviver. Então, chega uma hora que a gente engrena e vai em frente, né? Mas eu acho que a gente tem que ter uma lembrança histórica muito, muito afetiva em relação a isso, né? Em saber... que acho que a Lídia até colocou uma palavra que eu não vou conseguir ler, Lídia, mas eu estou vendo a palavra que é a questão do vulnerável. Né? Andréia, botei esse comentário da Lídia, tinha colocado o Menestrel tá aqui, Moacir. Eu acho que esse aqui seria isso? Concessões de elite econômica. Não, parece não, da... é a Lídia. Isso, o que custaria a vida de mais vulneráveis. Nessa desse modelo, talvez não fosse possível. Eu acho que a gente está fazendo o que dentro dessa, que para mim me trouxe esse momento que a gente viveu, né? Por mais que eu participasse de projetos de cesta básica, projetos que ela está falando dos vulneráveis, né? Projetos sociais efetivos, aqueles que estão ali na hora que cai o barranco de Petrópolis, por exemplo, né? Então são momentos, aí você vai lá na história toda lá de Petrópolis, porra, cara, mas teve 12 bilhões, não é possível, desviaram isso, acho que foram 2 bilhões nos últimos 15 anos desviados. Porra, foi o Estado que fez isso. Foi práticas ali dentro dessa coisa toda que a gente vem falando, que a gente está falando do delator, né, que é uma figura que a gente abordou aqui, mas também tem o bajulador, né? O bajulador também é uma figura muito... Andam colados, né? O adulador com o psicofante muito próximo. E assim, quando você tem uma virada ali entre o que a gente chama de cinismo moderno, né? Que é exatamente... essa questão do bajulador, né? Que o bajulador e o delator eles estão ali muito próximos. O bajulador pode ser delator também, e o delator pode ser bajulador, pode ter numa mesma figura as duas personalidades, assim, né? Eles são altamente perigosos porque eles são figuras que movimentam os bastidores do Estado. Eles tanto o bajulador quanto o delator, eles movimentam esse autoritarismo de uma determinada maneira que é a crítica, né? Então, eles são, na verdade, os verdadeiros assassinos da crítica.
tanto o delator, por um lado, como colocou o Domingos, né? E essa coisa do título lá do Play a Bargain, eu acho que é isso. Gente, já é barganha. Barganha. Entendeu? Você vai barganhar, você vai ser condenado a 30 anos. O cara já chegou ali com aquele histórico que a gente já sabe quem a figura é. Você acha que ele não vai barganhar menos de 20 anos? Se ele passou, ninguém começa velho na contravenção, gente. Entendeu? O cara já tem ali todo um histórico, toda uma vida na contravenção. Ele vai barganhar. Ele vai barganhar. Inclusive, eu acho que nem precisa institucionalizar isso, porque isso já está no Brasil. Cá para nós. Ficou evidente. Eu acho que o que ficou evidente, aí o Lúcio coloca muito bem, porque essas proximidades que a gente faz com a Grécia, né? A proliferação dos discursos, né? E no nosso caso de vários canais, né? Várias redes, né? Eles acabam por proliferar coisas que não tem nenhum conteúdo. O Brasil agora ganhou o ranking de maior produtor de conteúdo sem conteúdo. Isso é horrível, mas é verdade. Nós temos a maior população de produtores de conteúdo que não produzem conteúdo. Então, eu acho que isso é um sintoma disso que a gente está vivendo, que que dizer para vocês, ou dizer para qualquer pessoa, e aí, tá, vamos lá, vamos trazer o Estado de volta. Sim, vamos trazer um Estado de volta. Que Estado? Aponta, né, está apontando para uma vertente mais à esquerda. Né? Estamos aqui, né, por conta disso também. Ela tem seus problemas? Tem. Não vamos discutir isso agora. A gente discute depois que estiver eleita. A gente precisa sair agora dessa intervenção do Estado. Essa intervenção que a gente recebeu agora, que sei lá, cara, essa não dá nem oportunidade da gente ser neoliberal, se é que o Henrique me entende quando eu falo isso. Essa não dá nem oportunidade de ser neoliberal, não chega nem ao neoliberalismo. Ela é tão autoritária, tão estúpida, tão burra. Me desculpem, mas é sincero isso. Burra, estúpida, preconceituosa, bandida, porque é um estado de bandidos o que a gente está vivendo agora. Então, isso foi um golpe, desse golpe, sim, foi uma tomada do poder embalado na bandeira do Brasil, que a gente tem até vergonha disso agora. Ou seja, levantar uma bandeira também é um símbolo muito antigo, né? Mas a gente não vou discutir isso agora. Mas, enfim, gente, é isso. Eu penso que, como o Henrique colocou, a gente tiver uma intervenção do Estado, a gente vai ter que ter uma intervenção de um Estado que permita que a gente se manifeste, que não é o que a gente está vivendo agora. Né? E, sinceramente, esse estado que a gente está vivendo, a gente não está vivendo nem esses mínimos direitos individuais que o liberalismo nos deu, porque o ataque aos corpos, às vidas, a gente vê que, ok, isso aqui é proforma, lei é proforma, né? Porque, quer queira, quer não, a gente tem uma certa ligação de que, né, uma legalidade tem uma ética, pelo menos para mim. Sempre alguma coisa, uma legalidade está envolvida uma ética, mas não é o que a gente vive, né? Não é o que a gente vive. Não tem essa e olha, nesses tempos, eu passei pela década de 90,
também foi uma violência brutal, assim, se for falar de violências no Brasil, na história do Brasil, mas o que a gente está vivendo agora vai exigir aí uns 4 anos de recuperação. Esses próximos 4 anos são de recuperação do doente da UTI, porque isso para as pessoas também tomarem cuidado com as exigências vindouras, com as acusações vindouras, com os reclames que eu sei que vai ter dos aumentos de salário super justos para várias categorias que estão aí dilaceradas. Mas a gente vai ter que ter e continuar nessa busca e eu acho que aí tem essa parte que é fantástica. Estamos aqui hoje com um canal aberto por uma pessoa. O Lúcio abriu esse canal, o Lúcio batalha por esse canal, o Lúcio convida as pessoas, ou seja, o Lúcio abre essas portas fora das bibliotecas, fora da academia, fora mesmo de uma instituição como um jornal, que aí vai ter um público que vai lá e lê e tal, e se escreve de uma determinada forma, conta-se as palavras, né? Toda essa formalidade que cada veículo exige. Esse daqui eu acho que é o mais libertário nesse sentido. Então, só para circular aqui numa última rodada, né, o Domingos e o Henrique, um dos objetivos, né, o pessoal que ainda está aqui nos assistindo e tal, da criação desse portal, e é um esforço danado, um deles é de furar a bolha. Muitas vezes há uma tentação, né, principalmente para quem tem uma formação, teve esse privilégio, né, de ter uma formação que está querendo ser sabotada agora. Nós temos grandes universidades, nós temos grandes escolas, né, de um tempo para cá está havendo todo o movimento para sabotagem disso. Eu acho que a gente deve tentar falar para fora. O esforço é isso, furar a bolha. Tratar com certo rigor os temas, tratar com certo rigor, profundidade, os problemas, mas tentar incluir e participar de uma formação. Acho que isso falta no nosso Brasil. Inclusive, foi falado aqui agora, eu acho que foi a própria Andréia, lendo a Lídia, acho, dessa questão de muito conteúdo, né? Aí entra uma plataforma estadunidense que é o YouTube, inclusive ela está aqui me ouvindo, né? Falando mal dela, que participa desse fomento a esse neoliberalismo da era digital, né? Em que há um empreendedorismo dos YouTubers, né? Você produzir coisas curtas, muitas delas engraçadas, mas que muitas não levam a grandes reflexões e pensar problemas do cotidiano de onde você vive. Só para encerrar aqui, para não tomar muito tempo a palavra, né, e fechar uma questão que o Getúlio Vargas levantou, que vocês trabalharam aqui, eu acho que o Brasil vai ter que passar por um processo de recuperação, sabe, sem entrar em questão conceitual. Inclusive eu não sou analista econômico, mas a gente estuda um pouco sobre isso. O Brasil vai ter que fazer um resgate, né? Porque, assim, desde contenção de gastos, desde leis de responsabilidade fiscal, desde uma propaganda massiva, inclusive psicológica, sobre um processo de corrupção, que não era exatamente aquilo, que o Brasil é uma colônia, gente. O Brasil é colônia. O Brasil não se libertou, né? Essa ideia que a Andréia trouxe, eu não conheço esse projeto de um salário mínimo universal. O Brasil não tem nem salário mínimo mais, ele é abaixo do mínimo. As pessoas estão na miséria absoluta. Você entende? Inclusive com essa pandemia que juntou, né? Nós estamos numa pluripandemia, né? Nós já vivíamos uma pandemia psicossocial, psicopolítica, que não é bipolarização política, ela não é ideológica, né? A população brasileira ela foi atingida por um golpe que vem sendo construído ao longo de anos. Mas, olha, antes de 2016. 2016 foi o coroamento com o impeachment todo preparado para afastar Dilma e depois para prender Lula, para afastá-lo das eleições. Mas isso vai sendo preparado e usando, né, diversas estratégias, inclusive de discursos digitais, linguagens, agentes daqui infiltrados trabalhando em prol disso e tal. Eu acho isso uma questão que tem que ser levada em consideração quando a gente fica na expectativa de um novo governo vindo para um resgate do trabalho enorme que vai ser com esse engessamento, né, com essa praticamente parcial quebra
do país. E qual foram os ganhos que incomodaram? É coisa muito pequena, mas sensível, né? O Brasil vai, descobre um pré-sal, entra para a BRICS, melhora um pouco as condições de uma população que nada tinha, passa a poder consumir mais, e o Stopa, que inclusive eu estou participando um pouco como interlocutor da dissertação de mestrado dele, que é sobre isso, ele fala muito, né? Estando em atuação, né, para a queda do governo aqui, para a troca de regime forçada, né, Estados Unidos da América, uma das questões, segundo o ponto de vista dele, que eu acho muito legal, trazer isso. Por que não? Foi a questão do consumo. O Brasil consumindo mais, olha que coisa interessante. A população consumindo um pouco mais, sobra menos recursos para fora, né? Tem menos para poder ser consumido. Então isso também incomodou, inclusive as nossas elites aqui, muito incomodadas com as frequências de shopping, muito incomodadas com as frequências nos aviões, nas viagens, muito incomodada com aparelho eletrônico, uma coisa simples, uma coisa básica, num país que vive uma pobreza, a pessoa comprar um celular que ela tem direito. Tem gente idiota que fala assim, não, mas é comunista de esquerda. Não, comunismo no Brasil não existe. As pessoas têm direito a ter coisas boas. Não é porque o comunismo foi experimentado em países pobres que dividir a pobreza seja o ideal comunista. Então, antes da pessoa falar besteira, que a gente ouve muito por aí, eu acho que tem que baixar a bola um pouco, que essa polarização psicossocial leva, inclusive, aquilo que a gente falou aqui, nós todos aqui que estamos presentes, e nós 4 aqui, que é a ausência de escuta, porque o espaço de fala está afogado. Está completamente afogado, né? Esse é um dos motivos que eu acho, para encerrar essa pontuação agora, das pessoas não estarem mais com saco, não estarem aguentando mais discutir, seja a questão política, ideológica, que foi colocada aqui algumas questões, seja tal, porque elas estão abaladas psicossocialmente, um despejo, um transbordamento de linguagem que leva para o plano apaixonado futebolístico, que é um plano que tem um lado saudável também, uma coisa que não deve ser discutida ao nível da paixão louca, né? No sentido da medida desenfreada. Eu acho isso. Sabe, isso é uma questão importante. Henrique, Domingos, vamos fazer uma rodada para a gente poder se aproximar chegando o fim da nossa live daqui a pouco. Já temos 1h40. Quer falar alguma coisa? Brasil, colônia de banqueiros. O Getúlio colocou. Rapaz, é colônia, né? Alguns, pouquíssimos estão ricos, mas a massa lá, a favela, né? Ela desce para trabalhar ganhando muito pouco, né? Praticamente nada. Vou me antecipar aqui ao Henrique, só para dar meu último pitaco aqui. Eu achei fantástico, a Andrea trouxe essa questão, né? Que a gente não tem nenhum neoliberalismo, né? Que esse é o grande problema, que a gente tem, na verdade, algo que flerta com o fascismo, né? E a gente ainda não é nem neoliberal. E o outro problema é que as sociais-democracias elas também estão definhando, né? Em nome de uma luta entre liberalismo fascistoide e neoliberalismo pelo mundo, né? Nos Estados Unidos a luta é essa. Em vários países da Europa a luta é essa, né? E aí, então, eu infelizmente, sem querer ser pessimista, outro dia eu fui dar uma palestra da UEM, eu trabalho com filosofia da tecnologia, e aí um professor me lembrou que tem o Yuki Rui, né, que tem uma perspectiva mais ideológica da tecnologia, porque eu estava sendo bastante pessimista. Mas, assim, a tecnologia está avançando, e junto com a necropolítica. Então, vocês imaginem a tecnologia avançando, diminuindo os espaços de trabalho. Por outro lado, a necropolítica. Isso está colocando a população, principalmente a população mais com menos conhecimento, numa situação de desaparecimento, né? Então, daqui a pouco não precisa de exército industrial de reserva. Porque para quê? A máquina vai substituir. Então, a gente vive um momento muito complicado
E aí eu queria concordar também com a Andréia, que a gente precisa criar alguma coisa, né? E esse novo modelo, esse novo modelo ontológico, que talvez esteja um pouco ali onde a Débora Dubrovski e o Eduardo Vieira de Castro têm conversado, né? E alguns outros professores da filosofia também, e aí o Flávio Luiz, aqui da Universidade Federal, que é nessa perspectiva de uma ontologia, levando em consideração o meio ambiente, né, as questões ameríndias, mas isso é um trabalho que a gente tem que realizar. Mas, para o atual momento, a situação realmente é essa, né? É de tentar se afastar dessa situação e depois a gente vê, né? Tentar se afastar do fascismo, de uma sociedade, de uma sociedade em que ao mesmo tempo que o Estado ele abre mão de qualquer benefício para a população, ele vem com a necropolítica, né? Não é que ele sai. Bom, se o Estado saísse, era anarquismo, de repente até não era ruim. Mas o Estado não sai. O Estado ele sai, né, com os benefícios sociais, com as políticas públicas, mas vem com a mão violenta da polícia e com a mão violenta dos militares. Então, é essa situação que a gente vive hoje no Brasil. E aí, como a Andréa falou, no mínimo 4 anos, né? Estou fazendo barulho. No mínimo 4 anos, no mínimo, para a gente repensar. E nesse ambiente, né? Onde o mundo está nessa luta entre fascismo e neoliberalismo, e as sociais-democracias definindo, né? E aí lá vou eu, pessimista, mas eu não consigo ver uma solução que não seja construída nessa perspectiva democrática de pensar essa descentralização, né, do processo eurocêntrico. Bem, é o que a filosofia contemporânea tem lidado, né? Mas agradecer, Lúcio, mais uma vez o convite, né? E mandar um abraço aí para a Andréia, para o Henrique, e sempre precisar, estamos aqui. Henrique, faz uma consideração aí para gente, para o pessoal todo que está presente. Você ficou aí um pouquinhozinho só prejudicado pelo eco. Deu para ouvir alguma coisa? Ok. Como a internet hoje está sendo minha adversária, peço que me interrompam caso minha mensagem não esteja sendo ouvida. Eu queria começar minha consideração final a partir de uma contribuição que a André trouxe, dessa ideia de moderação de expectativas de um próximo governo. Porque a gente vai ter que entender, primeiro, esse não vai ser um governo, ele vai ser um governo de reconstrução, e não de construção. Recuperar o que foi perdido. Sendo que, em alguns casos, o que foi perdido vai demorar bastante tempo para ser reconstruído. Por isso que eu falo que não vai existir uma perspectiva neoliberal, pelo fato que eu estou falando do neoliberalismo no sentido fiscal do termo, né, de um Estado mínimo, que a gente sabe que o neoliberalismo tem repercussões sociais também. Uma sociedade neoliberal, infelizmente, aos poucos se formou no Brasil. E aí é preciso ter em mente que, se a ideia é realmente ter um governo de construção nacional, de reconstrução nacional, a gente vai ter que estar com todo mundo que estiver disposto a reconstruir o país. A todo mundo que estiver disposto a jogar o fascismo, porque o que a gente tem realmente, eu concordo totalmente com vocês, isso aqui não é liberalismo, não é neoliberalismo, isso é fascismo. Inclusive, a gente... Uma das coisas do neoliberalismo com a relação dele com o bolsonarismo, algumas coisas ficaram bem claras. Primeiro, quase ninguém que se diz neoliberal do Brasil realmente é liberal. Esses caras são fascistas.
Eu não sou neoliberal, considero social-democrata e um liberal no sentido americano do termo. Mas se a gente adotar o partido, a gente vai ter que estar também com as forças de centro e mesmo com a centro-direita democrática. Se a ideia for essa, é preciso ser realista, o Menestrel falou. Então a gente vai precisar de bastante realismo, gostei da palavra. A gente vai ter que entender que esse vai ser um governo para reconstruir o que foi perdido, não para construir. Então, que seja uma questão também de moderar expectativas. Agora, dentro dessa perspectiva realista, a gente pode estabelecer algumas linhas mestras, por exemplo. O Bolsonaro está torrando para tentar se reeleger, orçamento secreto, tipo de coisa, com todo tipo com um programa social mal desenhado, que é o Auxílio Brasil. Para além da questão do gasto, ele é mal feito. Agora, isso vai ter um preço lá na frente. Então, acho que a André falou para a questão, por exemplo, dos salários dos servidores públicos, do tipo de política social, se possível ser adotada, isso vai ter um peso. Isso vai ter um peso. É preciso ser realista em relação a isso. E, ao mesmo tempo, a gente continua com uma das sociedades mais desiguais do mundo, uma das sociedades em que a desigualdade é algo vergonhoso, vexaminoso. A gente vai ter que lidar com isso de alguma forma. Vamos, com certeza, precisar de políticas sociais com medida. Talvez a gente não consiga adotar a Bolsa Família de R$2.000 por mês, mas talvez a gente consiga, pelo menos, trabalhar dentro dos meandros. Porque, como eu falei, uma solução neoliberal não vai funcionar. Pelo menos não se a gente quiser jogar o bolsonarismo de novo para a lata do lixo do nosso pensamento social. Isso leva a gente para uma outra questão que acho que ali no comentário. Será que os direitos sociais não podem ser vistos só como uma esmola que as elites econômicas dão para os mais pobres? Isso remete à discussão social-democratas e a parte do movimento marxista que ainda assistia num programa revolucionário durante o século XX. E parece que a gente vai ter que começar a perceber que direitos sociais são isso, direitos. As pessoas têm direito de não passar fome, as pessoas têm direito à educação, as pessoas têm direito à velhice, não ter que depender dos filhos, porque existe um sistema público de previdência. Por mais dilapidado que ele tenha sido nas últimas reformas. Essa é, inclusive, uma das... talvez ter alguma coisa de um espaço para mostrar a diferença entre o liberalismo, como o liberalismo é entendido nos Estados Unidos, como ele é entendido hoje aqui. Mas para dar só uma provocação no debate, essa é justamente uma das considerações que, ao longo do tempo, vão fazendo com que nos Estados Unidos o termo liberal, hoje em dia, designe pessoas progressistas que, para eles, seriam de centro-esquerda. O Bernie Sanders é de esquerda, né? Nessa concepção, né, o Bruno? Hein? O Bernie Sanders. Exatamente. Dessa concepção que você está apontando, é um político da esquerda. Sim. Detalhe, ele se considera socialista, mas ele só se considera socialista porque nos Estados Unidos qualquer ideia de um Estado redistributivista já soa como socialismo. Tanto que, se a gente pegar, ele é um social-democrata. E uma das coisas que fizeram com que o liberalismo dos Estados Unidos começasse aos poucos a se desvincular da ideia de um Estado mínimo e ir na direção da adoção de direitos sociais é justamente essa ideia de que, olha, isso não é de que direitos sociais não são migalhas, direitos sociais não são
não são coisas que uma elite concede. Pelo contrário, eles devem ser vistos como direitos que as pessoas têm. Porque, senão, toda aquela ideia dos direitos de primeira geração do liberalismo clássico sempre é vazio. A gente pega o caso do Locke, lá, que o Estado deve ter vida, propriedade privada e a liberdade dos bens. Que liberdade você existe se você é analfabeto? Que propriedade privada é essa se você está na pobreza? Um debate foi se intensificando lá e que fizeram com que o liberal, lá nos Estados Unidos, hoje designe o que a gente chama de social liberalismo, que é o liberalismo que entende, primeiro, que os indivíduos têm um rol de direitos fundamentais, que é bem a ideia do liberalismo clássico, só que entende que, dentre esses direitos fundamentais, estão os direitos sociais, saúde, educação, previdência, cultura. E aí, por causa disso, de maneira muito interessante, o liberalismo de direita, que a gente poderia chamar assim, os liberalismos, que a gente chamaria de um neoliberalismo, abandonou o termo liberal e passou a adotar o termo libertário, libertariano, dependendo da tradução. Então, se você pega, por exemplo, que a pessoa se diz um libertário, é uma pessoa que seria o que a gente chamaria de um neoliberal, para assim dizer, um defensor do Estado mínimo. Então, fazendo o mote com a pergunta, com a consideração da Andréia e com o próprio tema que a gente está diante de uma necessidade de definição de que, afinal de contas, quais são os direitos fundamentais dos brasileiros? Numa sociedade estruturalmente desigual, historicamente desigual, que tem como uma das suas possibilidades de realização um potencial fascista, porque o bolsonarismo é fascismo, se a gente encarar esse tema, das possibilidades de um Estado destruído, de uma nação depauperada por 4 anos de bolsonarismo, a gente vai ter sempre a espreita do fascismo a nos guiar. Então, esses são os debates, para mim, que devem ser colocados nos próximos anos. Dentro das possibilidades fiscais, financeiras do Estado, liderado pelo bolsonarismo, como garantir? Primeiro, quais são os direitos fundamentais que a gente vai garantir, em medida e como garantir, para combater a desigualdade? Sem combate à desigualdade, a gente tende a cair nos mesmos. Eu acredito que tenha sido minha contribuição mais interessante e adorei de verdade, Lúcio, Domingos, Andréia, adorei as perguntas muito instigantes, muito provocativas. Espero de verdade que a gente possa fazer mais vezes essas conversas. Um grande abraço a todos vocês. Alguém quer falar mais alguma coisa, mais últimas considerações? Tem pessoal presente, a gente poder começar a se encaminhar para despedir, o Domingos, Andréia. Lúcio, agradecer você novamente por essa. Eu sempre falo que você é o campeão afetivo dos meus amigos. E agradecer as pessoas, as perguntas, como o Henrique falou, sabe? Foram instigantes, estimulantes, inquietantes. E eu acho que é um encontro potente, é isso. Quanto mais acontecer, melhor. Melhor no sentido de força mesmo, sabe? De vetor de força. E é isso, vamos baixar a bola das expectativas e fazer o caminho, né? Que caminante, que se não caminhar, não tem caminho. Então, simbora. É isso. Tem um dito popular, eu não sei quem que me contou isso, né? Não há nada que se pareça tanto com um prédio em ruínas do que um prédio em construção, né? Enfim, eu acho que foi um engenheiro conhecido de um amigo, mas há muito tempo. Eu nunca esqueci dessa colocação dele. Domingos, você quer dar um alô para o pessoal ainda? Uma última... Agradecer mesmo, também deixar meu abraço aqui para o Henrique, para o Andréia, para todos que participaram da live.
foi muito importante esse encontro, né? Desses encontros é que a gente vive a filosofia, né? Já que a parte burocrática, a parte de sala de aula a gente gosta já mesmo, né? Que o professor sabe que nada melhor do que entrar numa sala de aula, e a parte burocrática a gente tem que fazer. Eu como coordenador de curso de pós, a parte burocrática eu não gostaria de fazer, mas tenho que fazer. Mas fora isso, né? O que faz bem para a gente são esses encontros aqui para falar um pouco de filosofia, um pouco de política. Então, só deixar meu agradecimento e falar com o Henrique e com a Andréia, né? Então, convidá-los, né, a participar quando possível. O canal lá é de esporte, mas a gente também fala de política, de economia. A gente vai pincelando todas as áreas. Um grande abraço a todos. Pessoal, eu que agradeço. Agora é minha vez de falar, né? Agradeço a presença dos queridos. Hoje coincide de serem amigos também de formação, né? Nós convivemos juntos. Eu acho que os temas que a gente, na verdade, a gente abriu, né? No início a gente comentou qual era o mote e tal, a gente foi abrindo com as questões que foram colocadas aqui muito boas, inclusive algumas de difícil resposta, que elas demandam um aprofundamento e tempo. Eu acho que isso aqui daria mais umas 2 lives, entendeu? Mole, de tanta coisa boa para a gente discutir. É importante a gente furar as bolhas, é importante a gente trabalhar sem pressa numa formação de consciência de base, com abertura, com doçura, né? Resgatar também a escuta para poder passar, transformar esse sintoma de abalo psicossocial, né? Que a filosofia possa mudar o mundo, né? Isso não é uma ideia minha, né? Possa transformar o mundo, né? Nessa dialética da vida na linha do tempo, né? E eu queria, antes de encerrar, deixei para o final, já que o tema, né, a gente fala da psicofantia, da delação, a gente fala do advento da era tecnológica que vai misturar escrita, fala, imagem. Estamos na era do deepfake, estamos na era da fake news, inclusive no terreno das acusações falsificadas. Vou ver se eu consigo aqui, antes da gente fechar, sem fazer besteira, compartilhar aqui uma coisa. Não vou conseguir. Tá aqui, deixa eu ver. Tela inteira. Não vou conseguir. Eu ia compartilhar, eu vou dizer o que é. Eu peguei 2 páginas na internet, tem que botar no Google, gente, vocês acham, tá? 2 páginas, uma delas do Brasil de Fato, aonde a matéria trata, a matéria de 2021, de uma redação de uma carta do próprio punho de Léo Pinheiro confessando que mentiu em delação contra Lula. É curioso, né? Eu ia mostrar isso porque assim, é uma carta, né? Não é uma fala, não é um discurso, não é um vídeo gravado e tal. É a carta, é a letra, é a palavra escrita, né? E do outro é uma matéria do consultor jurídico, né, de advogados e tal, mostrando que um delegado da PF, que é a matéria da época, de 16 de agosto de 2020, também falando da fragilidade, né, da invenção da delação do Palocci, né? Então eram essas 2 matérias, mas aqui o compartilhamento não funcionou. Agradeço muito, Andréia, Domingos, Henrique, todo mundo, né, que ficou aqui com a gente esse tempo todo, conversando, né, falando, ouvindo, e em breve a gente vai novamente, né, se encontrar para continuar, digamos assim, esse debate. Tá bom, pessoal?